Olá amigos do canal Quimera, eu sou o Oscar e hoje a gente vai falar sobre o último filme da franquia Star Trek, Sem Fronteiras. Eu queria começar dizendo que falar de Star Trek sem conhecer a série clássica é bastante difícil, mas de certa maneira isso me coloca numa posição vantajosa, já que esses novos filmes pós-reboot têm como missão trazer um novo público para a franquia, e é aí que eu me encontro, já que eu também não vi os episódios anteriores. Ainda assim, não é tão difícil encontrar referências à série clássica e até mesmo reconhecer as características dos personagens, já que é algo tão arraigado no nosso consciente quanto, por exemplo, os poderes do Homem-Aranha, que são algo que nós crescemos vendo ou pelo menos ouvindo falar. Do ponto de vista de um não-trekker, o roteiro de Star Trek Sem Fronteiras é simples, mas bem construído. O filme começa com uma narração em off do Capitão Kirk, informando que esse é o terceiro ano de uma missão de 5 anos da Enterprise. Aqui já podemos ver um Kirk diferente dos dois filmes anteriores, mais contemplativo e maduro, e ele sabe disso, já que expressa uma crise de identidade em relação à sua permanência na Frota Estelar, e também por estar atingindo a idade que seu pai tinha quando morreu. Mas a gente não sabe se a crise é por causa da data, ou da maturidade natural do personagem, ou simplesmente pelo esgotamento por causa da longa missão. Mesmo assim, é interessante testemunhar a evolução do personagem, e até mesmo a interpretação de Chris Pine, que a cada nova instância se mostra mais íntimo do papel. O mesmo acontece com Spock, que agora parece mais em conflito com sua natureza dupla. Ele sente o peso de ser agora o último representante dos Vulcanos após a morte do embaixador Spock, aquele Spock antigo da série anterior que continuava vivo nesse universo pós-reboot. Isso também foi uma bela homenagem ao ator Leonard Nimoy, que morreu recentemente. Mas apesar de também ter que lidar com sua natureza vulcana, ele demonstra mais os sentimentos do seu lado humano. Estes 3 anos de missão deveriam levar a um esgotamento que imaginamos ser natural para toda a tripulação da Enterprise, mas que no filme acaba sendo algo muito superficial, apenas citado num discurso motivacional do Kirk rumo a uma nova missão de resgate. Mas isso é um pequeno detalhe no excelente roteiro de Doug Jung e Simon Pegg, que também atua no papel do engenheiro Scott. E é interessante notar que o segundo roteirista, Doug Jung, também teve um pequeno, mas importante papel no filme. Ele é o marido do Tenente Sulu, o primeiro personagem homossexual da franquia nos seus 50 anos de história. E a maneira com que o relacionamento de Sulu é colocado no roteiro é bastante sutil, mostrando apenas o casal com a filha como mais uma família de integrantes da Frota Estelar, sem fazer estardalhaço sobre a homossexualidade do personagem. Ainda assim, é uma pena que o diretor Justin Lin tenha decidido retirar a cena em que os dois se beijam após o reencontro de anos depois da missão. E se isso foi feito por causa dos estúdios ou pelo próprio diretor, a gente nunca vai saber, mas é provável que isso tenha acontecido para não causar ainda mais polêmica com os antigos fãs da série. O roteiro também acerta nas interações entre os personagens. A opção de separar a tripulação no segundo ato funcionou para que os personagens trabalhem em conjunto, para realçar suas características mais marcantes, especialmente a dupla Magro e Spock. Já no terceiro ato, quando descobrimos a motivação do vilão Krall, podemos ver uma questão mais filosófica que lembra o espírito clássico da série antiga, pelo menos o que eu acho do meu ponto de vista de não fã, já que o personagem, um veterano militar, não consegue se encaixar em um mundo pacífico e acredita que essa paz enfraquece a humanidade. Esse argumento antes é mostrado e contraposto por Scott, em um diálogo com a nova personagem Jayla, e ele curiosamente usa um exemplo no feixe de palhas do fascismo italiano, ao demonstrar como a união nos torna mais fortes. Mas se o roteiro e as interpretações fazem jus à franquia, os aspectos técnicos não honram não só o legado da série, mas também o bastão passado por J.J. Abrams, que agora apenas só produziu o filme. Acostumado com o ritmo frenético da série Velozes e Furiosos que dirigiu anteriormente, o diretor Justin Lin trouxe uma cadência ainda maior que o próprio Abrams fez nos longas anteriores, demonstrando uma síndrome de Michael Bay, com uma montagem desesperada, cortando entre os planos rapidamente, não só nas sequências de ação, mas também em cenas que deveriam ser mais lentas e contemplativas, como nos primeiros minutos do filme, quando vemos a Enterprise chegando na estação espacial. Ali, observamos a gigantesca nave por vários ângulos, quando seria melhor apreciar não só a beleza da máquina, mas também os seus movimentos em um único contínuo plano. Apesar da montagem decepcionar, ainda temos tempo de ver alguns planos bem construídos, como aquele em que, com a câmera por trás do Kirk, vemos o reflexo dele na janela de uma cápsula de escape enquanto ele observa os últimos momentos da Enterprise em queda livre. Mas infelizmente o peso dessa cena foi diminuído pelo reencontro do capitão com a nave pouco depois, quando esperávamos, e o próprio filme deu a entender que essa seria a despedida de Kirk com a Enterprise. Claro que até uma futura e óbvia reconstrução da nave, como já aconteceu antes. Infelizmente, esse ritmo acelerado deu a impressão de que Star Trek Sem Fronteiras não passa de só mais um filme de ação no currículo do diretor. Ainda assim, é uma ótima aventura tanto para os filmes de ação quanto para quem gosta dos outros filmes da franquia. Resta saber se vai agradar os fãs mais hardcore da série clássica.
Se você gostou de Star Trek Sem Fronteiras ou se discorda da minha opinião, deixe o seu comentário aqui. Não esquece também de deixar o seu like, curtir o canal Quimera e nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço.